deixe o estresse acabar com você. Hoje nós vamos falar sobre o efeito do estresse sobre o coração. Então fica aqui, deixa o seu like que hoje vamos falar sobre a saúde do coração. O estresse é algo muito frequente no nosso dia a dia, só que infelizmente ele às vezes chega a níveis muito elevados que pode prejudicar o coração. O estresse tem fases e nós vamos falar um pouquinho aqui de cada uma dessas fases. Ele é uma reação do organismo a uma situação difícil. Começa com uma fase de alerta, em que a pessoa fica ali um pouco tensa diante de uma situação nova, de algo que era imprevisível e desafiante. Por exemplo, se sua filha vai se casar, é normal essa situação de alerta diante, por exemplo, algo vai mudar dentro da estrutura familiar. Outra situação de estresse também muito comum e normal é quando se descobre, por exemplo, uma gravidez. O pai, por exemplo, do bebê começa a se preocupar como que vai ser o futuro daquela criança, como que ele vai prover uma melhor qualidade de vida para a família, e aí vai surgindo ali uma reação de alerta. Essa é a fase 1 do estresse. E tá tudo bem, nessa fase o organismo vai reagir liberando a adrenalina naquele susto, naquela emoção da novidade, mas a partir daí é a diferença entre o que é normal e o que é já um nível de adoecimento. A segunda fase, já nesse nível de adoecimento, seria a resistência, em que o corpo começa a dar sinais. Enxaqueca, torcicolo, dor de coluna. Às vezes a pessoa tem aquela sensação de gastrite ou fica tão nervosa que o intestino fica com fezes mais amolecidas, tipo diarreia, sensação de taquicardia. Aqui no canal, inclusive, a gente já colocou um vídeo sobre ansiedade ou infarto. Quando a pessoa tem dor no peito, taquicardia, não sabe se está tendo uma crise de pânico ou se de fato está infartando. Acho que vale a pena também assistir esse vídeo, vou deixar o link dele aqui. Essa fase é associada à agitação, insônia, a pessoa não consegue dormir muito bem, preocupado com a situação que está lhe causando estresse, tem pesadelos, começa a ter dificuldade até para respirar. Aqui no consultório, infelizmente, é relativamente frequente essa situação em que eu observo quando a pessoa chega, se senta aqui no consultório, na cadeira do paciente e já fica meio ofegante, tem dificuldade até de falar o que está sentindo. Esse é um comportamento muito associado a situações de estresse, de ansiedade, de pânico, que a pessoa fica ofegante. Além disso, a pessoa pode ter suor, as mãos frias e até mesmo tremores. Depois dessa fase de resistência, a pessoa pode evoluir para a terceira fase, que é de quase exaustão. Bem próximo dela chega a fase de exaustão, em que começa de fato os problemas cardiovasculares. É comprovado cientificamente, por exemplo, que a personalidade tipo A, que é aquela pessoa que tem mais tendência a se estressar, a se irritar, ela desenvolve um risco aumentado de infarto. O infarto ele é causado por uma placa de aterosclerose, mas também pela obstrução de um trombo, de um coágulo. E esse trombo pode vir a se formar numa situação de maior inflamação do organismo, que é o caso gerado pelo estresse, em que há a liberação de várias substâncias, inclusive do cortisol, que leva também a picos de pressão. Infelizmente, também é comum eu receber pacientes que, diante de uma situação de muito estresse, já tinham alguma predisposição a ter um evento cardiológico e aí, diante daquela situação, veio a ter o evento. Por exemplo, algumas pessoas têm aneurisma e nem sabem que tem. Um aneurisma, por exemplo, no coração. Aqui no canal já falamos, inclusive, do caso do ator, que teve essa situação, o marido da Flávia Alessandra, o Otaviano Costa. Tem pessoas também que têm aneurisma no cérebro e que aí, infelizmente, diante de uma situação de pico de pressão, acaba rompendo esse aneurisma e desenvolvendo um AVC do tipo hemorrágico. Infelizmente, é uma situação que pode acontecer com qualquer um. E hoje eu estou aqui para trazer esse alerta a todos vocês e tentar também ajudá-los a buscar estratégias, enfrentamento a situações como essa.
Se isso já te aconteceu ou aconteceu a alguém da sua família, vamos agora juntos buscar uma qualidade melhor de vida para evitar que isso aconteça de novo com a mesma pessoa ou com outros familiares por já ter também uma predisposição genética a essa situação. O manejo do estresse passa por uma avaliação multidisciplinar. O primeiro passo é realmente aceitar que você está passando por aquela situação e aí sim querer uma ajuda. Aqui no consultório eu consigo identificar essas situações e muitas vezes já ir puxando esse assunto com o paciente, encaminhando para um psicólogo que pode muito ajudar. E dentro dessa parte de terapia com o psicólogo, existem várias estratégias, tipo a terapia cognitivo-comportamental, a terapia também que envolve a questão de se conhecer, de conseguir ter atenção plena naquilo, por exemplo, mindfulness, estratégias e exercícios de respiração. Lá na Universidade Federal de Sergipe tem uma psicóloga excelente que tem inclusive um canal no YouTube em que ensina estratégias para tentar manejar o estresse. Eu vou deixar inclusive o link de um vídeo que ela tem falando sobre exercícios de respiração. Diante de um momento de estresse, tentar fazer esses exercícios de respiração podem auxiliar muito, inclusive tem comprovação científica de que eles são benéficos na parte cardiológica e no controle da pressão arterial. O manejo do estresse também passa pela espiritualidade e nós também temos muita evidência científica na área da cardiologia sobre a espiritualidade e o controle das doenças cardiológicas. Nós inclusive já gravamos um vídeo aqui no canal sobre isso e que teve aí uma boa aceitação das pessoas, que foi amplamente difundido e que realmente faz diferença no cuidado e na forma como a pessoa vê e se trata diante daquela situação cardiológica. A gente sabe também que o estresse é como se fosse uma bola de neve. Ele se torna um círculo vicioso, especialmente, por exemplo, num ambiente familiar. Se tem, por exemplo, um marido estressado, ele acaba estressando a esposa e vice-versa. E aí fica toda a família estressada, as crianças, por exemplo, saem da rotina, começa todo mundo a falar alto e é um desespero, né, gente? Então, se você gostou desse vídeo, se tem alguém na sua família que é estressado, que acaba te estressando também, encaminha esse vídeo para ela e deixa aqui o seu like, tá bom? Um abraço!